completamente solidário com a Câmara do Porto neste processo, nomeadamente na reivindicação dos meios adequados para assumir esta transferência de competências com a qualidade de vida em respeito pelos munícipes e sem onerar o orçamento da Câmara Municipal, embora se entenda que, por vezes, estas transferências de competências possam ter, digamos, ganhos de eficiência, porque a gestão autárquica já se comprovou muitas vezes mais eficiente que a gestão do Estado Central. Dar aqui uma nota muito clara de que o principal responsável pelo fracasso desta negociação é o governo português e, portanto, é esta a visão do PSD, e sugerir, uma vez que, como é dito pela senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios, que se encontram em curso negociações entre o novo governo, um governo com maioria absoluta, que tem hoje todas as condições para assegurar a transferência de competências nos termos que quer. Por outro lado, uma nova direção da Associação Nacional de Municípios, que tem 4 meses no exercício das suas funções e que, segundo a senhora Presidente, despoletou novo processo negocial com o Governo, que esta proposta possa ser adiada até conhecermos o resultado destas negociações. Relativamente a esta matéria em concreto e à proposta que aqui nos traz, nós não conseguimos ver, de facto, nenhuma vantagem, nem para o município do Porto, nem para a Associação Nacional de Municípios, nem para o processo de centralização, de nenhuma vantagem específica, pelo contrário, na saída do Porto da Associação Nacional de Municípios. Entendemos que isso acabará inevitavelmente por fragilizar a nossa posição e fragilizará a posição de toda a Associação Nacional de Municípios neste contexto, num diálogo que deve ser feito de forma participada com o Governo e com os seus representantes. Obviamente que a Associação Nacional de Municípios, não podemos esquecer, esta direção da Associação Nacional de Municípios tomou posse há muito pouco tempo, estamos a falar nem 4 meses, se a memória não me falha, e, portanto, nós estamos a falar de uma direção, acaba de ser por ser injusto, digamos assim, para esta Associação Nacional de Municípios, porque é isso que está em cima da mesa, dirigida pela Presidente Luísa Salgueiro, e, portanto, perante uma Associação Nacional de Municípios que tomou posse há relativamente pouco tempo, e perante um Governo que tomou posse há 15 dias, está em funções há 15 dias, na prática, com novas tutelas para estas áreas, com novos protagonistas e com a possibilidade de chegarmos aqui a novos entendimentos em função daquelas que são as reivindicações da Câmara Municipal do Porto, aquelas que são as contas do Governo e aquele que tem que ser o entendimento entre as partes no melhor interesse deste processo, entendemos que o melhor que podemos fazer neste momento é procurar uma moratória, um adiamento, chame-se o que se chamar, desta proposta e procurarmos ter aqui um período que possa ser considerado razoável pelo Executivo, não sei se são 30 dias, se são 60 dias, se são 90 dias, o que acharem adequado, para que a Associação Nacional de Municípios, em diálogo com a Câmara Municipal do Porto, em diálogo com o Governo, possa apresentar resultados no âmbito daquelas que são as reivindicações da Câmara Municipal do Porto, na componente em que elas sejam justas para os interesses da Câmara Municipal do Porto, do município e deste processo. Aquilo que nós sabemos é que houve uma cimeira das áreas metropolitanas que decorreu em Sintra em 2018, em que aí sim foi acertada a descentralização na área dos transportes e ficaram de ser criados grupos temáticos para as várias outras áreas da descentralização. Passados uns dias, juntou-se o Governo com o líder do PSD e com o líder da Associação Nacional de Municípios, sem dizer nada a nenhum membro da Associação Nacional de Municípios, a não ser os que lá estavam, faziam parte do Conselho Diretivo, fizeram um tratado de Tordesilhas que é péssimo para os municípios. Foi isto que foi feito. Portanto, não vale a pena nós agora reescrevermos a história. E recordo que nós, nessa altura, temos aqui a resolução que foi aqui apresentada, em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal, chamamos a atenção da Associação Nacional de Municípios, independentemente da discussão sobre o que estava a ser descentralizado ou não, que eles não tinham mandato da Câmara Municipal do Porto para negociarem o envelope financeiro. E tínhamos razões fundamentadas para o fazer, como aliás se veio a verificar. A verdade é que, como podem ver pelo documento que vos foi distribuído, este último documento que vos foi distribuído, que é o recurso do Governo para o Supremo Tribunal Administrativo,
em que nós fomos surpreendidos, devo dizer, se tiverem cuidado de ver aquilo que está assinalado a amarelo, o montante de 20 mil euros, conforme decorre do número 1 do artigo 44 da Lei 50/2018, resulta de acordo entre o Governo e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Portanto, isto está taxativo, preto no branco, e eles depois até juntam a ata. No nosso caso, nós tínhamos dito, não só não tínhamos mandatado a Associação Nacional de Municípios para o fazer, como tínhamos expressa e cuidadosamente dito em 2018 para não o fazerem em nosso nome. Porque qualquer compromisso deveria ser assumido, naturalmente por negociação, mas uma proposta que fosse aprovada pelos órgãos autárquicos da Câmara Municipal do Porto. Nós não passamos procuração nessa matéria. Diz o Sr. Vereador Tiago Barbosa Ribeiro, e disse o Sr. Vereador Vladimir Feliz, de alguma maneira também, que nós temos hoje uma nova direção da Associação Nacional de Municípios há 4 meses, que tomou posse há 4 meses. É verdade. E também sabem bem da relação que temos, e que eu tenho particularmente também com a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Aliás, essa boa relação fica patente até na forma como nós nos temos tratado, quer na comunicação social, quer nas cartas a que Vossas Excelências tiveram acesso. Portanto, que fique claro que não há aqui nenhuma acrimónia relativamente à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Dito isto, a verdade é que quando o Governo decidiu adiar, e foi o Governo, não foi a Associação Nacional de Municípios, foi o Governo, resolveu adiar a descentralização em fevereiro, a descentralização na área da ação social, e esclareceu que na área da saúde também era preciso chamar os municípios para que cada um deles assumisse os compromissos devidos. O município do Porto, mais uma vez, solicitou ao Governo, em carta que lhe foi dirigida, em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que fosse feito um adiamento relativamente a esta matéria para o início do ano letivo, que, aliás, como já viram, no ponto anterior fazia todo o sentido, há 2 pontos atrás, fazia todo o sentido. E, nessa altura, pediu-se à Associação Nacional de Municípios, para a Associação Nacional de Municípios, sobre essa matéria, também se pronunciar no mesmo sentido. Bem sabemos nós que isto não dependia da Associação Nacional de Municípios, mas era importante que a Associação Nacional de Municípios mostrasse essa vontade. E assim, o município do Porto teve uma reunião com a Associação Nacional de Municípios. E teve onde? Aqui ao lado, na área metropolitana. A Associação Nacional de Municípios, eu compreendo, não pode reunir com todas as câmaras. Reuniu, fez um périplo pelo país, reuniu com as áreas metropolitanas e reuniu com as CIMs. E nós estivemos presentes. Fui eu que representei a Câmara, estive lá presente. E aquilo que nós lá fomos pedir à Associação Nacional de Municípios foi que se empenhasse no sentido de ser conseguido um adiamento que permitisse que estas distorções fossem corrigidas. A Associação Nacional de Municípios, pela voz do seu secretário-geral, disse ao Presidente da Câmara que o que estava muito bem feito, que era lei e que eu só tinha era que cumprir. Portanto, a Associação Nacional de Municípios não quis, de facto, não fez nenhum esforço no sentido de um adiamento que era lógico, que era recomendável e que podia ter resolvido esta situação. Resolvemos, então, tentar aquilo que não gostamos. Calcularão que se há alguém que não gosta mesmo da via judicial, sou eu. Mas era o que de alguma maneira, nos protegia. E metemos uma previdência cautelar, não no sentido de suspender, porque sabíamos que a lei não podia ser suspensa, porque uma resolução fundamentada resolvia o assunto, mas no sentido de salvaguardar os direitos do município do Porto a ser ressarcido pelos encargos que iriam ser transferidos para nós. E é nessa altura, quando nós apresentamos isso, que nos é distribuído pelo Supremo Tribunal Administrativo aquilo que Vossas Excelências têm na vossa posse. Ou seja, que a Associação Nacional de Municípios reuniu com o Governo, acordou com o Governo e, portanto, nós, aquilo que pretendemos, a razão pela qual nós pretendemos estar fora da Associação Nacional de Municípios, sem nenhuma hostilidade à Associação Nacional de Municípios, é apenas dizer assim, amanhã ninguém vai assinar por nós outra vez, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da coesão, se vai substituir aos órgãos eleitos que são as senhoras e os senhores aqui presentes e a Assembleia Municipal. Tendo agora nós uma direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses que é recente, que ainda não deu
eu diria que ainda não teve a oportunidade de dar provas do trabalho que pode fazer neste campo, que nós devemos dar esse tempo. E tentar todos, com essa força dos que estão em desacordo com aquilo que se está a passar, intervir junto do Governo, no sentido de alterar a situação e, naturalmente, em conjunto com todos os que o quiserem fazer, e não de uma forma isolada. As formas isoladas não levam a lado nenhum. E é por isso que, estando de acordo, no geral, como sabem todos, com as críticas que faz, que nós não acompanhamos a decisão final da saída, porque achamos que é em conjunto que devemos batalhar pela alteração necessária. Nós, da nossa parte, nunca daremos à Associação Nacional de Municípios o prazer de nos ver pelas costas. Não desistimos das lutas ou procuramos caminhos de exceção ou de privilégio. Nós temos em comum uma luta com muitos outros municípios e é dentro da Associação Nacional de Municípios que esta luta se tem que fazer. Porque estando dentro da democracia, ainda que possamos discordar das formas como essa democracia é exercida, que temos que lutar para que as coisas sejam concretizadas. E, portanto, também acompanhamos as propostas, as posições que foram aqui mostradas pelas outras forças políticas, de que não é este o caminho. O caminho é continuar uma luta dentro da Associação Nacional de Municípios, que, sim, não representa bem os municípios, tem que passar a representar, mas essa luta faz-se lá dentro. Eu quero ter o direito amanhã, quando chegar à questão da saúde, de chegar aqui ao pé de Vossas Excelências e dizer assim, estão-nos a propor na saúde isto, aquilo e aquilo e aquilo. Devemos nós assumir ou não devemos assumir? Eu quero que seja o senhor vereador comigo e com os outros e a Assembleia Municipal a dizer assim, isto tem um custo de tanto, vale a pena ficar com isto ou não vale? Isso sim, isso é democrático. O que eu não quero é que seja o senhor soalheiro a dizer assim, olha, a verba é esta, está combinado, isto é lei. Porque nós fizemos este acordo com o Governo. Isso eu não quero. Não tem nada a ver com a atual direção da Associação Nacional de Municípios, com certeza. Nada. Não tem nada a ver com o respeito que temos pelos outros municípios. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com o poder de representatividade. O Vladimir foi nosso cabeça de lista nas eleições autárquicas, eu sou presidente da Distrital do PSD do Porto, e a Distrital tem uma posição muito clara relativamente a este processo. Nós entendemos que a Associação Nacional de Municípios foi além das suas competências neste processo e não cuidou de tratar daquilo que é o seu objeto social, a razão da sua existência, que é olhar pelas autarquias locais, inclusivamente não é só os municípios, até eu tive cuidado de ir ver os estatutos e até as freguesias refere, tratar dos municípios e das freguesias junto dos órgãos de soberania. E, portanto, essa competência para nós ficou completamente afastada e liquidada quando, sem apreço nem agravo, tomam decisões que prejudicam claramente o Porto, que é a realidade que estamos aqui hoje a debater, eventualmente outros conselhos, mas cada um falará por si, e, portanto, eu gostava de deixar aqui bem claro que irei abster nesta votação. Para termos uma ideia, nós teremos até a Assembleia Municipal, assim, pelos cálculos de serviços, é dia 30 de maio, temos 41 dias, estão a ver? É tempo mais do que suficiente para percebermos se alguma coisa andou para a frente.